capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo do 20 ao 22 e, posteriormente, nós vamos para o último capítulo deste livro e vamos ler o versículo de número 10. Quem entendeu, diz amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Jó, capítulo 1, versículo do 20 ao 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora capítulo 42 e o versículo de número 10. Diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus... E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus... E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Quem pode diz amém. Esse é um texto bastante conhecido, irmãos, porque até aqueles que estão lá fora e que não servem a Deus, como eu e você, conhecem de certo modo a história desse homem, que a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 1, que ele habitava na terra de Uz. E que ele possuía algumas características que eu quero destacar aqui rapidamente na tarde desse dia. A Bíblia, ela diz que o próprio Deus testifica a respeito da vida de Jó. E o porquê não dizer do seu caráter e também da sua espiritualidade. Porque Deus, ele diz que Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E nós sabemos que estar na casa do Senhor não significa dizer que nós estamos isentos de passar por perseguições. Não significa dizer que nós estamos isentos de passar por provações. Porque o próprio Jesus, ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo, diz o Senhor para ti nessa tarde, porque eu venci, e se eu venci, você também irá vencer. Não importa a tempestade, não importa o vendaval que possa sobrevir contra a sua vida, contra o seu casamento, contra os seus filhos. A palavra de Deus para ti nesta tarde é: tende bom ânimo. E nós vemos que a atmosfera espiritual deste dia, irmãos, desde a manhã, é a respeito de cura, mas também a respeito de aquebrantamento. E é sobre isso que, debaixo da autoridade de Deus, eu quero compartilhar com a igreja. Oração e aquebrantamento. Nós sabemos que a oração, ela é o único veículo, irmãos, que nos liga a Deus. Sem oração não há poder. Sem oração não há intimidade. Sem oração não há relacionamento. Sem oração é impossível conseguirmos nos achegar até o trono da graça. Mas alinhada à oração, existe uma atitude que eu e você precisamos tomar diante de Deus, que é nos aquebrantar. Porque orar qualquer um pode fazer. Os irmãos concordam comigo? Oração qualquer um faz. Mas aquebrantar-se na oração significa você aplicar a sua fé. Significa você diante de Deus humilhar-se, reconhecer a sua pequenez, porque está escrito em João 3,30: é necessário que Cristo cresça e que eu diminua, porque se eu não consigo diante de Deus diminuir a mim mesma, é impossível eu receber as benesses do Senhor.
Para que as promessas de Deus, elas se cumpram na minha e na sua vida, se faz necessário diante de Deus a quebrantamento. Quando eu me aquebranto diante de Deus, eu estou dando a autoridade suprema para que Deus ele possa fazer todas as coisas na minha vida. E Jó, ele era um homem reto, irmãos, nas suas atitudes. Jó, ele era um homem íntegro, ele não mentia, ele andava na verdade. Mas a Bíblia diz que os seus filhos costumeiramente faziam banquetes. E Jó, para não desagradar ou com medo dos seus filhos estarem em pecado contra Deus, a Bíblia diz que ele oferecia a Deus sacrifícios. Ele oferecia a Deus holocaustos em sacrifícios para que o pecado dos seus filhos fossem perdoados, se assim eles estivessem desagradando a Deus. Em todas as ações de sua vida, Jó, ele não desagradava a Deus. Ele tinha um comprometimento com o Senhor de permanecer íntegro, reto e temente a Ele. Mas quando eu e você nos levantamos diante de Deus, com essas características que Jó, ele tem, ou ele tinha, é muito fácil o inimigo das nossas almas se levantar com grande fúria contra mim e contra você. Porque o inimigo das nossas almas, ele anda, como já foi dito aqui nesta manhã, neste altar, como um leão bramando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que o temem. E em mim e em você ninguém toca, nem ninguém mexe, se não for debaixo da permissão de Deus. Na sua vida ninguém toca. Na vida dos seus filhos ninguém toca. Na vida da sua esposa, do seu esposo, você que está em casa, ninguém toca, se não for debaixo da permissão de Deus. E acontece que num dado momento, nas esferas celestiais, Deus agora está assentado, imagino eu, em seu trono. Os anjos o adoram e vem Satanás, sorrateiramente, para falar contra Jó. E antes que ele prossiga, Deus se antecipa e diz: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás, como acusador, automaticamente ele dá uma resposta. E ele fala assim: só pode ser tudo isso, o Senhor o beneficiou de tudo. Jó tem riqueza, Jó tem fazenda, Jó tem esposa, Jó tem filhos. É por isso que ele te adora. E acontece que por Deus conhecer o caráter, a intimidade de Jó, permite agora que Satanás, ele toque em tudo que Jó tinha. E ele diz: pode tocar, você só não tem a permissão de tocar na vida. Porque quem dá vida à igreja do Senhor é Deus. E quem atira também é Deus. E Jó, ele agora passa por um grande vendaval, por uma grande tempestade em sua vida. A Bíblia diz que sobre ele vem uma grande calamidade. Ele agora passa a perder todas as riquezas, todas as propriedades que ele possuía. E mais que isso, um grande vendaval acaba atingindo a casa do seu filho primogênito, onde estavam reunidos os seus 10 filhos. E acontece que esse grande vendaval destrói a casa. E os seus filhos vêm a falecer. E sobra apenas para Jó o mensageiro que levou a mensagem dizendo o que tinha acontecido. Que ele tinha perdido sua casa, que ele tinha perdido suas propriedades e que ele tinha perdido os seus filhos. E quando eu leio esse texto, irmãos, eu tento me colocar naquela situação. Porque e se fosse eu e você? E se fosse eu e você que estivéssemos agora no lugar de Jó? Como será que eu e você iríamos reagir diante dessa grande adversidade? Porque nós, por tão pouco, queremos deixar de vir para a igreja. Nós, por tão pouco, queremos paralisar na nossa fé e na nossa caminhada.
E quando eu vi aqui a irmã Gessina testemunhando do que Deus tinha feito em sua vida, parece para quem escuta, para quem está sentado, algo tão pequeno. Mas, irmãos, Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que a irmã Gessina está aqui contando vitória e dizendo o que Deus fez em sua vida. Por conta de um pedacinho de jaca, que ela quase deixou de estar aqui presente. Porque, pasmem vocês, igreja, o inimigo ele usa de coisas simples. Ele não usa coisas complexas para nos paralisar, não. Ele usa de coisas simples para tentar paralisar a minha vinda e a tua vinda para a casa do Senhor. Mas, como a própria palavra diz, ele só se levanta para cair. Eu fico feliz quando eu vejo aqui, quando eu vi aqui a irmã Cristina adentrando por essas portas. Cada uma de vocês que estão aqui, cada um de vocês, cada um desses irmãos que aqui se encontram, vocês que estão em casa, que todas as sextas-feiras ligam neste canal do YouTube para assistir esse trabalho, somente vocês sabem os processos que vocês têm passado. Somente eu sei o que eu tenho passado diante de Deus. Mas quando nós estamos passando pelo processo, independente de qual processo seja, se é na alimentação, se é na área financeira, se é na enfermidade, eu não sei. O que eu sei é que tudo vai depender da forma que eu reajo ao problema. Existem problemas que paralisam literalmente a nossa carne, que literalmente paralisam as nossas pernas e que a gente muitas vezes busca forças e não encontra. Mas Paulo, ele disse, quando eu estou fraco, eu estou forte em Deus. Aquebrantamento, irmãos, faz coisas impossíveis diante de Deus. Aquebrantamento. E Jó, como nós lemos aqui, no capítulo 1 e no versículo 20 em diante, quando ele escuta o que lhe sobreveio, eu acho lindo, porque ele não blasfema contra Deus, ele não atribui culpa a Deus, porque é comum quando eu e você estamos passando por provação, a gente dizer, mas meu Deus, o Senhor não viu isso, mas meu Deus, o Senhor está permitindo isso, mas meu Deus, e começa a se apresentar diante de Deus como se Deus não lhe conhecesse. Mas Deus, ele é onisciente. Deus, ele é onipotente, ele é onipresente. Ele te conhece por dentro e por fora melhor do que você mesmo. Ele sabe quais são as tuas limitações. Ele sabe até onde você pode suportar. Ele sabe até onde está o limite que você pode carregar diante dele. E Jó, quando ele escuta isso, ele toma uma atitude, irmãos, que quando eu leio é impossível, as lágrimas não vêm aos olhos. Ele se posiciona da seguinte forma, ele se levanta, ele escuta. Ele raspa a sua cabeça em sinal de humilhação. Ele se aquebranta de uma forma que só quem tem intimidade com Deus para fazer um negócio desse. Porque a lógica humana não dá para compreender essa atitude. Mas quem tem Deus na vida sabe quem Ele é. Nós precisamos enxergar Deus como Ele é. Ele está acima de tudo e acima de todos. E não existe impossíveis diante dEle. E Jó, ele sabia disso. Mas a sua dor era tanta, que eu, no primeiro momento que leio esse texto, e os irmãos também, imaginam que ele vai falar algo contra Deus, mas não, ele se aquebranta, ele se humilha, ele raspa a sua cabeça, ele rasga as suas vestes e diz, Deus me deu, e Deus tomou. Nada, irmãos, do que acontece na sua vida sai da permissão de Deus. Tudo está dentro da lógica do plano de Deus. Até aqueles que se levantam contra você por permissão de Deus. E ele se aquebranta ali. E a Bíblia diz que Jó em nenhum momento pecou diante de Deus. E a nossa carne, irmãos, muitas vezes nos faz julgar.
Quando nós vemos alguém passando por alguma prova na igreja, no primeiro momento, aqueles que não são espirituais é atirar uma pedra e dizer, olha, está vendo? Está assim porque fez isso naquele dia. Está assim porque mexeu com a irmã Beltrana, porque mexeu com o irmão Cicrano. Pare com isso, irmãos. Nem tudo que eu e você passamos é consequência de pecado. Existem processos que nós passamos para amadurecer a nossa fé, porque nem sempre nós estamos no ponto que Deus quer que a gente esteja. É por isso que Ele nos deixa no processo. E Deus me diz nessa tarde aqui, que existe na vida de muitos um processo do silêncio. Um processo onde Ele não tem falado diretamente contigo, mas que Ele tem agido na tua causa. Deus, em meio ao processo, Ele pode nos dar 3 respostas. Sim, não e espere. E o espere de Deus significa silêncio. E quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Deus, Ele não se cansa. Deus, Ele não dorme. Ele é um ser imutável. Enquanto eu e você muitas vezes descansamos, Ele está trabalhando na nossa causa. E Jó, nesse momento aqui, ele nos dá lições grandiosas a respeito de aquebrantamento. E os irmãos conhecem bem a história. E eu quero pular agora para o capítulo 42. Deus, Ele vai mudar. Quando a gente vai ler todo o livro de Jó, a gente vê que Jó, ele tinha 3 amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Esses 3 amigos, quando escutam o que Jó está passando, vai até ele, passa alguns dias em silêncio, chora por ver ele naquela situação, até que chega um determinado momento que eles quebram o protocolo e começam a acusar a Jó, buscando em Jó consequências daquela atitude, daquela situação que ele ali está, como se Jó de fato tivesse pecado contra Deus. E se abre no livro de Jó um grande diálogo, até que chega ao capítulo 42. Jó, ele vai dizer que antes conhecia Deus só de ouvir, mas agora os olhos dele o veem. Mas o que me chama a atenção no capítulo 42 é que Deus, ele vai intervir na vida de Jó, no momento em que ele está orando pelos seus amigos. E diga-se de passagem, esses amigos foram aqueles amigos que buscaram em Jó defeitos. Foram aqueles amigos que apontaram o dedo para ele para o acusar. Jó, ele tinha respaldo para se entregar daquelas pessoas. Porque os irmãos há de convir comigo, nós precisamos amar uns aos outros. Esse é o 2º maior mandamento que Jesus, ele nos deu. Nós precisamos amar uns aos outros, não como nós nos amamos. Porque Jesus, ele fez uma quebra. Ele disse, não mais vamos amar uns aos outros como nos amamos, mas vocês vão amar uns aos outros como eu vos amei. E amar um ao outro como Jesus ama, exige renúncia, exige preço. E Jó, ele aqui, ele pagou um preço. Em nenhum momento, Deus, ele fala durante o processo que Jó, ele está vivendo. Deus, ele só vai quebrar o seu silêncio lá no capítulo 38. Mas Deus, ele só vai virar. Ele só vai transformar o cativeiro de Jó quando ele dobra os joelhos e começa a orar pelos seus amigos. E como é que você tem se posicionado diante daqueles que têm te afrontado? Como é que você tem se posicionado diante daqueles que têm levantado o dedo contra você? Como é que você tem se posicionado diante de Deus contra aqueles a quem de repente o próprio Deus permite ir contra você?
precisamos entender o poder da oração, irmãos. Deus, Ele muda. Deus, Ele vira. Deus, Ele transforma no momento em que nós oramos. E no momento em que nós nos aquebrantamos. Sabe quando é que Deus vai mudar esse teu cativeiro? Quando você passar a entender como você deve orar. Sabe quando é que Deus vai intervir nesta causa? Quando você entender que você precisa se aquebrantar. E orar da forma correta. E buscar em Deus a estratégia certa. Porque muitas vezes, nós é quem retardamos a nossa bênção. Muitas vezes, para Deus agir, Ele espera a nossa atitude. É fato que Deus, Ele opera independente do meu querer e do teu querer e da nossa vontade, porque Ele é Deus. Mas existem situações que eu e você passamos, que se faz necessário nos posicionarmos. Porque quando nós nos posicionamos da forma correta em Deus, o nosso cativeiro, ele é mudado. O nosso cativeiro, ele é transformado. Aquilo que nos causava dor, passará agora a nos trazer alegria. Aquilo que nos causava vergonha, passará agora a nos dar dupla honra diante de Deus. E a Bíblia diz que quando Jó ele orou pelos seus amigos, por aqueles que o afrontaram, por aqueles que o perseguiram, Deus agora vira, muda a sua história e acrescenta na vida de Jó 2 vezes mais aquilo que ele tinha. E Deus na tarde desse dia me autoriza a dizer que Ele está pronto a mudar este processo. O tempo de choro e de lamento cessou. Rabaia Xandarabassuriandecai. Deus, Ele vai mudar essa situação. Porque tem pessoas aqui, irmã Jeane, que chegaram com um propósito diante de Deus. Que chegaram dizendo, olha Deus, está agora em tuas mãos. Porque é assim que Deus gosta, irmãs. É assim que Deus gosta, igreja. Quando a gente entrega, quando a gente descansa em Deus. Quando a gente não age por nós mesmos. Quando a gente diz, de fato, Senhor, a minha vida é tua. O meu filho é teu. O meu marido é teu. Está aqui, o Senhor me deu para eu cuidar. Entenda que tudo que você tem na sua vida e na sua casa pertencem ao Senhor. É de Deus. Ah, irmã Jéssica, mas a senhora não sabe o vaso que eu tenho em casa. É de Deus. E nós precisamos entender a diferença entre trigo maduro e trigo novo. Nem sempre aquilo que a gente compreende como joio de fato é. Nós precisamos entender que às vezes aqueles a quem a gente pensa que é um joinho, na verdade é um trigo na olaria de Jeová. Sendo moldado, sendo peneirado, rabaia xandassuri candácia, sendo processado, soprado no vento para as agruras saírem, sendo peneirado para aquilo que não é do agrado do Senhor e descamando e saindo e ser cheio daquilo que Deus se agrada. Então na tarde desse dia Deus manda eu te dizer, ore e se aquebrante. Se posicione que você irá ver o que Deus vai fazer na sua vida. Em Deus, irmãos, nós somos inabaláveis. Em Deus, igreja, nós podemos todas as coisas, porque foi nos dado poder para pisar serpentes, para pisar escorpiões, arabaia, xandarabassuriandecai.
nas tuas mãos tem poder dado por Deus. Ô irmã Jeane, eu vou fazer o que Deus está colocando no meu coração. Igreja, se levanta em nome de Jesus. Oh glória. Oh glória. Irmã Jaqueline, a senhora vai louvar em nome de Jesus aquele hino que você cantou de manhã. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que você consegue enxergar já a bênção que está para vir para a sua vida? Será que você já está contemplando? Porque aqui foi cantado pela Aldodril que valeu a pena. E de fato é este louvor que você vai cantar. Valeu a pena. Valeu a pena. Você vai olhar para o seu processo e vai dizer valeu a pena. A senhora vai olhar para o processo, irmã Jeane, e vai dizer valeu a pena. A senhora vai olhar, irmã Jacina, para trás e vai dizer valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. E valeu a pena. Valeu a pena. Eu vou chamar também a Quitéria aqui, para a gente louvar. Vem cá, Quitéria. Vem cá.